Oi, gente, meu nome é Mariana e hoje é dia de mostrar os lançamentos do mês de julho. Bem, se você me acompanha já há algum tempo, agora em 2023, já tá sabendo que eu estou fazendo vídeos mensais mostrando os lançamentos daquele mês, né? Então, esse é mais um vídeo desse onde eu trago vários lançamentos de julho, tem muita coisa esse mês. Então, já prepara a sua água, eu já tô aqui preparada com a minha, faz uma pipoca, sei lá, e vem acompanhar o vídeo. Vou começar esse vídeo falando dos dois lançamentos pelos quais eu tô mais empolgada. Eu já comprei os meus exemplares em pré-venda, tá? Então, assim, tô muito ansiosa por esses livros. O primeiro deles se chama A Lenda da Caixa das Almas, da Paola Siviero, que é a mesma autora de O Alto da Maga Josefa, sobre o qual eu falei aqui recentemente. Então, se você não me acompanha, se você não viu os vídeos anteriores, aproveita para se inscrever aqui no canal para não perder os vídeos que eu posto, tá? E se você viu o vídeo no qual eu falei sobre O Alto da Maga Josefa, você deve ter percebido que eu adoro a Paola Siviero, ela é uma autora espetacular, então por isso que eu estou muito ansiosa por esse lançamento. Vocês estão vendo a Leia aqui, minha gata. Esse livro vai ser lançado pela editora Gutenberg no último dia de julho, no dia 31 de julho, e a sinopse dele diz assim: como qualquer outro adolescente, Otto e Theo gostam de imaginar como serão seus animais. Qual animal surgirá para selar seus destinos e acompanhá-los pelo resto da vida quando atingirem a maturidade? Antes que isso possa acontecer, porém, os gêmeos partem em uma de suas habituais caçadas na Floresta Sombria e apenas um deles retorna. Anos depois, sem nunca ter perdido a esperança de encontrar o irmão, chega o momento de Theo se embrenhar na floresta à procura de seu animal. A espécie a qual o garoto se conecta surpreende a todos. Mais surpreendente ainda é o fato de Theo não conseguir enxergar seu destino com clareza, como deveria ser. Na calada da noite, um sujeito invade seu quarto e o convida para uma jornada sem volta, longe da família e da vila onde nasceu. Ele fará parte do clã dos Guerreiros, um grupo secreto que protege o mundo de espectros, monstros e outros males desconhecidos pela maioria das pessoas. Para assumir seu papel, Theo terá de abdicar do passado e do próprio nome. O treinamento será árduo e, além de aprender sobre magia, combate e sobrevivência, precisará desvendar segredos sobre sua origem e outras lendas há muito esquecidas. Eu achei sensacional essa sinopse, gente. Achei que a história passa muito uma vibe assim de aventura muito boa, com muito suspense, com muito mistério, então tô super ansiosa por esse livro. O outro lançamento sobre o qual eu tô muito ansiosa é Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro, que vai ser lançado em 18 de julho pela editora Suma. A sinopse diz assim: na cidade de Fragária, sob o domínio da República, a magia é proibida e Amarilis conhece como ninguém o perigo de quebrar as regras. Para evitar o destino trágico que teve sua mãe, a jovem tecelã mantém a cabeça baixa e os fios de seus poderes bem amarrados. Quando por acaso se vê diante do homem que causou a ruína de sua família, Amaryllis decide convocar um demônio e fazer um pacto. Ela quer a morte do general que destruiu sua mãe. Mas sua fé ainda é muito simples e Tolu, o antigo que atende seu chamado, não pode tirar uma vida por um preço tão baixo. Ele pode, porém, ajudar a Marilis a enfrentar seus medos enquanto ela faz justiça com as próprias mãos. Sensacional, gente. No dia 30 de julho vai sair pela Alta Novel o Finais Violentos, que é o segundo livro da duologia Chloe Gong. Com tradução da Giovanna Chinelato. Esse livro, pelo que eu entendi, pelo que eu conheço bem pouco, assim, né, do primeiro livro, é uma releitura de Romeu e Julieta situada em Xangai, na China, né? Então, tem essas duas coisas assim. É uma coisa italiana, chinesa, algo assim, mas eu não sei exatamente sobre o que é a história. Os títulos dos dois livros dessa duologia podem parecer um pouco história hot, né? Que é prazeres violentos e finais violentos, mas na verdade esses dois títulos se referem a um trecho de Romeu e Julieta de Shakespeare, tá? Eu não vou ler a sinopse porque é o segundo livro de uma antologia, então provavelmente tem spoiler. E eu ainda não li o segundo livro para saber, o primeiro livro, na verdade, né? Para saber o que é ou não spoiler na sinopse do segundo. No dia 28 de julho, nossa, estamos trabalhando com
lançamentos mais para o fim do mês, né? No dia 28 de julho, a Roku vai lançar Longe de Você, da Tess Sharp, com tradução da Laura Folgueira. A sinopse desse livro diz assim: 9 meses, 2 semanas, 6 dias. Esse é o tempo que Sophie está sóbria. Sua melhor amiga, Mina, morreu há 4 meses, no que todos acreditam ter sido uma compra de drogas que deu errado. E a culpa só pode ser de Sophie. Só ela conhece a verdade. As duas tinham sim um segredo e ninguém sabia de sua verdadeira relação, mas isso nada tinha a ver com drogas. Sophie tem uma certeza: Mina estava investigando alguma coisa e sua morte foi premeditada. Depois de ser forçada a passar 3 meses em uma clínica por causa de um vício que já superou, Sophie finalmente está livre para seguir os passos de Mina em busca do assassino. Mas será que vai conseguir encontrá-lo antes que ele a alcance? Eu realmente não esperava essa sinopse com essa capa, sabe? Mas eu fiquei curiosa porque eu gosto bastante dessas coisas de investigação e tal, mas talvez esse livro tenha uma vibe mais melancólica do que a sinopse passa. Não sei, pelo menos essa é a minha impressão. Ainda estamos falando de lançamentos do fim do mês, então no dia 24 de julho, a Galera Record vai lançar A Teoria da Conspiração de Nós Dois, da Thalia Hibbert. Essa autora é autora de quem? De Acorda pra Vida, Chloe Brown. Acorda pra Vida, Chloe Brown foi lançado pela Paralela, não? É, pela Paralela, então tivemos aí uma mudança, talvez porque esse livro seja de adolescentes, seja mais juvenil, né, do que o Acorda pra Vida Chloe Brown? Não sei. Com tradução da Gabriela Araújo, a sinopse desse livro diz assim: Amigos de infância, Brad levava de boa a obsessão de Celine por tudo que podia virar uma conspiração, e ela, por sua vez, não se incomodava nem um pouco com o toque de Brad. Mas quando a adolescência bateu e Brad percebeu que queria conhecer a vida além do horizonte de teorias da conspiração, a distância entre eles começou a tomar forma, assim como as pequenas microagressões imperdoáveis, justamente por virem daqueles em quem mais confiamos. Brad se tornou um astro do time de futebol, aprendeu a lidar com seu toque para andar com grupinhos populares e se saiu muito bem com os novos amigos. Celine, por outro lado, permaneceu obcecada por teorias da conspiração, o que a levou a criar um TikTok bastante conhecido sobre o assunto. No entanto, no último ano do ensino médio, nem tudo se resume a seguidores no TikTok e vitórias em campo. Quando surge a oportunidade de competir em um acampamento na selva como parte de um treinamento de elite promovido por sua maior ídola e valendo uma bolsa para a universidade, Celine sequer hesita. A melhor da turma, exceto pelos empates com o embuste do Bradley, decide agarrar a oportunidade com unhas e dentes. Só não contava que o ex-melhor amigo fizesse o mesmo. E agora os dois estão competindo lado a lado e não mais em lados opostos. Para vencer, ambos precisarão aprender a viver na natureza selvagem e a sobreviver um ao outro. Não sei, viu? Não sei, não sei. A história me parece ser bem interessante, mas eu acho, pela sinopse, tá, gente? Isso só são coisas da minha cabeça de acordo com a sinopse. Eu achei que a sinopse deixa assim uma coisa meio, uma vibe meio. Não sei, achei desconfortável. Também no dia 24 de julho, a galera? Não, a Record vai lançar 2 livros ao mesmo tempo. Vai lançar 2 livros de uma mesma série da mesma autora, né? Porque esses 2 livros dessa série estão sendo lançados no mesmo dia. E cadê o terceiro livro da série? Enfim, vamos voltar aos livros, né? No dia 24 de julho, a Record vai lançar Sem Julgamentos, da Meg Cabot, que é o primeiro livro da série Ilha de Little Bridge. Também no dia 24 de julho, também a Record vai lançar o Sem Ofensas, que é o segundo livro dessa mesma série. A tradução de Sem Julgamentos, que é o primeiro livro, ficou por conta da Carolina Simmer, enquanto a tradução de Sem Ofensas ficou com a Raquel Zampil. Eu comecei a ler o Sem Julgamentos, tá, gente? Eu gosto muito da Meg Cabot. Ela é uma das minhas autoras preferidas, apesar de já fazer muito tempo que eu não leio algo inédito dela, tá? E eu comecei a ler o Sem Julgamentos no momento em que eu não estava muito afim de ler Sem Julgamentos, tá? Então, eu não cheguei a terminar esse livro,
Mas eu tenho muita vontade de terminá-lo e eu vou fazer isso agora em julho ou pelo menos em agosto, né, o que der tempo. Esses 2 livros, apesar de fazerem parte de uma série, eles podem ser lidos de forma independente, podem ser lidos em qualquer ordem, tá? Eles só fazem parte de uma série porque eles se passam no mesmo local, na mesma ilha. Então a gente vai ter como se fosse aquelas séries em que cada livro se passa com um grupo de personagens, né? Um núcleo diferente. Então eu vou ler as sinopses porque provavelmente elas não falam de spoiler, já que são núcleos diferentes. Então vamos falar de Sem Julgamentos, o primeiro livro. A sinopse dele diz assim: um furacão se aproxima da ilha de Little Bridge, na Flórida, e o destino paradisíaco fica sem energia elétrica e sem serviço de telefonia. Mas, mesmo sem nenhuma conexão com o continente, a jovem Brie Beckham não se abala. Bom, a princípio. Ela já escapou de uma tempestade antes, um relacionamento tóxico e uma mãe ultraconservadora, então parece que um furacão será moleza. Mas ela fica muito mexida quando descobre que os moradores da ilha acabaram abandonando seus bichinhos de estimação na pressa de escapar do furacão. Olha, a segunda sinopse que eu encontro um erro, tá? Não acho isso legal. Continuando. Agora, sua missão é resgatar o maior número possível de animais de Little Bridge. Só que há um porém. Para conseguir ter sucesso, ela precisa da ajuda do maior conquistador do pedaço. Escreveram pesado na, na sinopse. Muito bom. Espero que isso não esteja na contracapa. O maior conquistador do pedaço é o charmoso Drew Hartwell. Os que escolheram ficar na ilha estão preparados para o temido furacão, mas resta saber se o coraçãozinho da encantadora Bree será capaz de sobreviver a esse vendaval. Como eu disse, eu comecei a ler esse livro, mas para vocês verem, eu nem cheguei na parte em que ela realmente começa a se relacionar com o Drew, sabe? Então, eu li bem pouco desse livro. Já o segundo livro, que é o Sem Ofensas, diz assim a sinopse. Molly Montgomery é uma bibliotecária apaixonada por um bom mistério e está sempre disposta a defender os frequentadores da seção infantil da Biblioteca Pública da ilha de Little Bridge. Depois de alguns tropeços na vida, Molly finalmente sente que encontrou seu lugar, mesmo que de vez em quando ainda dê uma espiadinha nas redes sociais do ex e da atual noiva dele. Até que um dia tudo vira de cabeça para baixo quando uma recém-nascida cai de paraquedas em seu colo. John Hartwell é o delegado da paradisíaca ilha. Depois de enfrentar um furacão, o primeiro livro, ele achava que nada mais emocionante poderia acontecer na pacata cidadezinha, até receber a denúncia de que havia uma recém-nascida abandonada no banheiro da biblioteca pública da ilha. E, como não bastasse ter de enfrentar o furor dos moradores, ele precisa lidar com a bibliotecária mais obstinada que já conheceu, uma jovem disposta a levá-lo à loucura de tanto questionar seus métodos. O destino não poderia ter unido duas pessoas tão diferentes. Molly se sente responsável pelo bebê Afrodite, afinal foi ela quem a encontrou, e colocará todos seus conhecimentos de true crime à prova para encontrar a pessoa que abandonou a criança. Já John não aguenta mais a bibliotecária enxerida dando pitaco na investigação. O que eles não esperavam era que dessa rixa pudesse surgir um desejo irresistível. Meio que recentemente eu fiz uma resenha de 3 livros da Meg Cabot que meio que ahn, seguem esse mesmo padrão da autora, tá? Esses 3 livros fazem parte do que a Meg Cabot chamou de série Garotos, tá? E basicamente é esse mesmo estilo dessa série da Ilha de Little Bridge, né? São 3 núcleos separados, né, de pessoas que se relacionam um pouco, estão meio que no mesmo contexto, né? E elas vão ter que lidar com uma situação inusitada e vão encontrar o amor no meio dessa situação. Então, acredito que essa série da Ilha de Little Bridge tenha esse mesmo padrão, né? Por isso que eu achei estranho até a Record lançar os 2 primeiros livros no mesmo dia, tá? No mesmo mês e tudo. Enfim, achei estranho, mas que bom, né? É que bom porque quem gostar da série já pode ler o primeiro, ler o segundo e já fica esperando o terceiro, né? Que espero que não demore tanto para sair. Também no dia 24 de julho, também a Record vai lançar o livro Fantasmas do Passado, da Georgette Heyer. Nossa,
Essa autora, eu lembrava do nome dela, mas eu não lembrava exatamente de onde eu lembrava o nome dela. A Georgette Heyer foi uma das primeiras autoras a escrever romance de época, tá? A Record já lançou outros livros dela, tem 4 outros livros dela lançados pela Record, mas fazia muito tempo que ela não lançava um livro aqui no Brasil. A tradução desse livro ficou com Maria Cecília Santos e a sinopse dele diz assim: Paris, século XVIII. Justin, o Duque de Avon, também conhecido como Satanás, é um inglês detestável, libertino, amoral, de má reputação e com sede de vingança. A jovem Leone vive na periferia de Paris, em meio à miséria, ao vício e à desigualdade. Criada até os 12 anos no interior da França, quando chega à cidade, é obrigada por seu irmão a viver como menino. Ao caminhar pelas ruas escuras, o Duque se choca com Leone, que julga ser um rapaz fugindo do irmão. Sob a escassa luz dos lampiões, Justin percebe uma semelhança surpreendente entre o jovem e alguém que conhece, então resolve transformá-lo em seu pajem como parte de um plano de vingança. Assim, quando o Conde de Saint-Vire, não sei, inimigo de Avon, avista o pajem, fica obcecado, pois tem a sensação de que está diante de um fantasma do passado. Em meio a inúmeras aventuras, como um sequestro e um sarau, presenciado por todas as figuras importantes da alta sociedade parisiense, será que o encontro ou acaso em um plano de vingança poderiam ser o início de um verdadeiro amor? Achei muito legal essa sinopse, gostei bastante, adoro essa coisa de gender bender, né? Eu não sei se usa esse termo na literatura, livros assim, tá? Mas eu vejo muito isso em mangás e eu gosto bastante. Continuando na seara dos romances de época, no dia 12 de julho, Arqueiro vai trazer Um Duque para Diana, da Sabrina Jeffries. Esse é o primeiro livro da série Escola de Debutantes e tem tradução da Michelle Gerhardt McCulloch. Nossa, difícil o seu nome, viu, Michelle? Desculpa aí se eu errei. A sinopse desse livro diz assim: Geoffrey Brookhouse é um engenheiro que acaba de herdar o título de Duque de Granwood, mas ele tem um segredo que pode arruinar sua família e, para salvar a tímida irmã desse destino, pretende casá-la com um cavalheiro respeitável. Às vésperas do primeiro baile da temporada londrina, ele contrata uma empresa para organizar a apresentação dela à sociedade. Logo, Lady Diana Harper, a animada especialista em moda, prova que é muito mais talentosa do que ele esperava. Além de convencer a jovem Rose a sair da concha e brilhar, ela está determinada a transformar o próprio Geoffrey em um nobre e apresentável. Mas ela não sabe mais o que fazer com um lindo e desgrenhado duque, que é teimoso feito uma porta e detesta com todas as forças as convenções sociais. A única coisa que Diana sabe é que a teimosia dele só a faz querer irritá-lo. Quando a faísca que se acende entre eles começa a pegar fogo, os dois precisam descobrir se é possível um homem que odeia a alta sociedade amar uma mulher que ganha a vida trabalhando para ela. Adorei, gente, adoro romance de época. Achei esse aqui diferente, achei bem interessante. Vai para a wishlist. No dia 15 de julho, a Arlequim vai lançar um livro de contos chamado As Margens do Tempo. São contos de 6 autoras: Bettina Winkler, Carol Camargo, Karine Ribeiro, Mariana Chazanas, Patti e Valquíria Vlad. A sinopse diz assim: uma lavadeira que sonha em ser marceneira acaba brigando uma moça que sonha em ser professora. Uma escritora sofrendo de um bloqueio literário se refugia no meio do nada e é inspirada por uma fonte bastante inusitada. Uma mãe, à beira do esgotamento, precisa lidar com a aparição de uma menina idêntica à sua filha. Uma jovem entra em trabalho de parto em meio à maior enchente das últimas décadas. Uma jornalista vai atrás de suas origens e descobre mais do que esperava. E uma menina vinda do Rio precisa desafiar aqueles que ameaçam sua família. No dia 12 de julho, a editora Out vai lançar As Guerras de Gênesis, da Kemi Dawn Bowman, que é o segundo livro da série As Cortes do Infinito. Esse livro tem tradução da Ana Beatriz Omuro e eu não vou ler a sinopse porque é o segundo livro de uma duologia, né? Acho que é uma duologia. Então, não li o primeiro livro, não sei o que é spoiler, mas saibam que vai ser lançado agora, 12 de julho. No dia 15 de julho, a HarperCollins vai relançar uma nova edição de A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler. Essa nova edição contém um conto inédito e a capa está belíssima, eu gostei bastante dessa capa.
bem distópica. Acho que passa bastante a vibe do livro. A sinopse diz assim: quando a névoa perigosa toma conta das cidades e seres sombrios ameaçam a vida de todos os habitantes da Terra, o que resta da humanidade se refugia no alto de mega edifícios e estabelece uma nova comunidade. Sob a proteção de uma instituição auto-intitulada Torre, recebem segurança e cuidados em troca de obediência e ordem. Becca e sua família têm uma relação próxima com a torre e ganham a vida resgatando, acima do véu, objetos da antiga civilização que possam ter algum valor na chamada nova superfície. Admiradora dos esforços de seus líderes, a jovem anseia saber mais sobre o que a humanidade já foi um dia e nem imagina que esse desejo está próximo de se realizar. Muito curiosa com essa sinopse, gostei bastante dessa capa. Acho que a Roberta Spindler está em ótimas mãos nessa nova edição da HarperCollins. No dia 20 de julho, a Melhoramentos vai lançar Simplesmente Blaine, do Rob Couch, que é o mesmo autor de O Azul Daqui é Mais Azul. Com tradução e ilustrações do Vitor Martins, a sinopse diz assim: o aluno do penúltimo ano do ensino médio, Blaine Bowers, tem tudo. O namorado perfeito, um trabalho que adora pintando murais na fachada de pequenos negócios em Chicago, uma família amorosa, embora não tão presente quanto ele gostaria, e amigos incríveis. E ele está absolutamente 100% certo de que o já mencionado namorado perfeito, presidente sênior do Conselho Estudantil e senhor popular do colégio Wicked West, Joey, vai convidá-lo para passar o recesso de primavera com sua família no belo e ensolarado Cabo São Lucas. Só que, em vez disso, Joey termina com ele, em público, no jantar de comemoração de um ano de namoro. De acordo com Joey, Blaine não tem ambição, é muito volúvel, muito não sério. E se Joey quer atingir suas aspirações políticas e as expectativas de seus pais, precisa começar a namorar caras mais sérios. Determinado a provar que pode ser o que Joey deseja, Blaine decide entrar na disputa para se tornar seu sucessor como presidente de turma do último ano. Mas será que Blaine está disposto a sacrificar tudo o que ama em si mesmo para fazer isso? Eu bati o olho nessa capa e eu disse, Vitor Martins. É muito reconhecível o estilo do Vitor, eu adoro. No dia 10 de julho, a editora Jangada vai lançar o livro O Clã das Mulheres Wayward, a magia e o poder feminino em uma saga de 5 séculos, da Emilia Hart, com tradução da Denise de Carvalho Rocha. A sinopse desse livro diz assim: em 1619, Alta aguarda ser julgada pelo assassinato de um fazendeiro da região. Desde pequena, ela aprendeu com a mãe um tipo de magia baseado em um profundo conhecimento do mundo natural. Alta sabe que precisará de todos os seus poderes para recuperar a liberdade. Já em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, Violet é aprisionada em sua casa pelas convenções sociais e anseia por duas coisas: os conhecimentos que o irmão recebe na escola e informações sobre a mãe, falecida há muito tempo. Em 2019, Kate foge de Londres e muda-se para o dilapidado chalé da família Wayward, herdado de sua tia-avó, fugindo de seu parceiro violento. Ela começa a suspeitar de que a tia-avó guardava um segredo oculto nas entranhas da casa desde a época da caça às bruxas do século XVII, durante a Inquisição. Um livro sobre o empoderamento feminino, a violência masculina secular e a força mais transformadora que existe no mundo natural. A magia. Eu achei a sinopse desse livro bem interessante. O tema parece ser muito importante, muito interessante também, mas eu acho que a sinopse tem algumas partes meio bregas. No dia 13 de julho, a editora Darkside vai lançar Jardim das Bonecas, da Joyce Carol Oates, com tradução da Débora Isidoro. De acordo com a sinopse, esse é um livro de contos perturbadores que fincam suas raízes em vidas comuns, mas repletas de marcas, sempre em busca de conexão com os outros. A autora escreveu Blonde, consagrada ficção biográfica sobre a vida de Marilyn Monroe, e já teve contos publicados pela Darkside. Ela participa da antologia Seres Mágicos e Histórias Sombrias, com o conto Figuras Fósseis, e organizou Damas no Ar, a brilhante antologia da marca Crime Scene Fiction. Nos contos de Oates, os personagens são dissecados com tanto cuidado e desnudados por completo que o leitor de fato entra em suas mentes, e é nesse aspecto que reside a verdadeira força da autora. No dia 15 de julho, a editora HarperCollins vai lançar O Pacto, do Joey Hill, mesmo autor de O Telefone Preto e Carrossel Sombrio, com tradução do André Godirro. O sinopse diz assim:
A vida de Ignatius Parrish era a melhor possível, sobretudo porque tinha Mary Williams ao seu lado. Pareciam destinados um ao outro, mas quando ela é vítima de um crime terrível, todas as circunstâncias apontam para Ig. E um ano mais tarde, apesar de não ter ido a julgamento, depois que o incêndio destruiu as evidências do crime, a vida dele é um verdadeiro inferno. Sem Mary, Ig é infeliz e vazio, sem ideia de quem foi o responsável pela morte de sua amada. Mas, uma manhã, acorda com um par de chifres crescendo em sua testa. Chifres que lhe dão o poder de fazer com que as pessoas confessem seus segredos e desejos mais profundos. Agora, ele tem a chance de descobrir quem foi o responsável pela morte da única mulher que amou e vai fazê-lo pagar. Interessante. Não achava que seria tipo assim, achava que seria uma coisa bem mais de terror, sabe? Então, achei bem interessante. No dia 15 de julho também, a editora Alta Novel vai trazer A Filha da Deusa da Lua, da Sui Lin Tan, com tradução do Rafael Surjek. Acho que é Surgek, enfim. A sinopse desse livro diz assim: A Filha da Deusa da Lua abre uma duologia encantadora que tece a antiga mitologia chinesa em uma aventura arrebatadora de imortais e magia, de perda e sacrifício, na qual o amor compete com a honra, os sonhos são repletos de traição e a esperança emerge triunfante. Uma fantasia épica, cativante e romântica, inspirada na lenda da deusa chinesa da lua, Shangyi, na qual a busca de uma jovem para libertar a mãe a coloca contra o imortal mais poderoso do reino, fazendo trilhar um caminho perigoso no qual aqueles que ela ama não são os únicos em risco. Uma sinopse bem genérica, né? Bem, sim, sobre tudo, sobre nada, enfim. Bem, a Alta Novel vai lançar em 30 de julho o livro Migrações, da Charlotte McGonaghy, com tradução de Wendy Campos. A sinopse desse livro diz assim: Certa vez, enquanto os animais desapareciam, de verdade e não apenas em alertas premonitórios de futuros sombrios, mas naquele instante, naquele exato momento, em extinções em massa que podiam ser vistas e sentidas, decidi seguir um pássaro cruzando o oceano. Talvez eu esperasse que ele me levasse ao local para onde todos haviam fugido, todos de sua espécie, todas as criaturas que pensávamos ter matado. Talvez eu pensasse que descobriria que ímpeto cruel fazia com que eu abandonasse pessoas, lugares e todo o resto, sempre. Ou talvez minha esperança fosse que a última migração do pássaro me mostrasse o lugar ao qual pertenço. Certa vez, pássaros fizeram nascer uma versão mais impetuosa de mim mesma. Bonito! Bonito, mas não me disse nada, né? Ok. Parece ser um livro bem filosófico, talvez. No dia 15 de julho, a HarperCollins vai lançar Minha Querida Escuridão, da Kyla Cottingham, com tradução da Sofia Soter. Adoro a Sofia Soter. A sinopse desse livro diz assim: Finch tem apenas um objetivo: se tornar uma grande pianista. Para isso, não há lugar melhor do que a Academia Ulalume, uma escola de alto prestígio localizada na ilha de Rainwater. Mas o seu caminho até lá não tem sido fácil e envolve acontecimentos misteriosos e uma tragédia fatal. Em meio a tudo isso, ela conhece Selena St. Clair, a líder do grupo das populares e uma das melhores bailarinas da instituição, e que não simpatiza nem um pouco com Finch. Ainda assim, as duas precisarão se unir para deter uma entidade que invocaram sem querer e que está se tornando cada dia mais forte e mais perigosa. Agora, a única saída é superar o ressentimento e dar lugar a uma amizade ou algo a mais. Esse livro tomou rumos totalmente inesperados. Essa sinopse, no caso, né? Eu fiquei assim, hã? No dia 18 de julho, a editora Paralela vai lançar Escandalizados, da Eve Owens, com tradução da Stephanie Dias. A sinopse desse livro diz assim: Quando Gigi e Alec se encontram no aeroporto de Seattle, faz 14 anos que não se veem, mas isso não impede que um reconheça o outro e que eles se reconectem depois de tanto tempo. Alec foi a primeira paixão de Gigi e passar uma noite com ele parece um sonho. A ligação dos dois é intensa, mas ao amanhecer, Gigi desconfia que Alec talvez não seja quem ela pensa. Quando chega ao aeroporto de Los Angeles e encontram pelo menos 200 pessoas esperando por Alec, ela descobre que estava certa. Alexander Kim se tornou um ator muito conhecido na Coreia do Sul e na Inglaterra. Seus doramas também fazem muito sucesso nos Estados Unidos, mas Gigi não fazia ideia disso. Irritada por Alec não ter lhe contado a verdade, ela decide ir embora e fingir que a noite que passaram juntos nunca aconteceu.
mas a conexão entre eles é forte demais para ser ignorada e logo embarcam em um romance secreto. Enquanto isso, Gigi está investigando uma boate cujos donos são acusados de drogar e assediar mulheres, uma reportagem que pode mudar a trajetória de sua carreira como jornalista. Alec, por sua vez, pode ter informações importantes sobre a história, mas será que Gigi deve contar para seu chefe que está se relacionando com uma possível fonte? E Alec pode revelar o que sabe sem ameaçar sua carreira em ascensão e, mais importante, sua família? Nossa, gente! Por falar em histórias em que a sinopse vai para lugares inesperados, né? Eis aí essa história de Escandalizados. O final da sinopse tem, assim, conteúdo adulto. Então, provavelmente tem cenas hot. Estejam atentos a isso, tá? No dia 24 de julho, a editora Verus vai lançar Enola Holmes, o caso dos buquês bizarros, que é o volume 3 dessa série da Enola Holmes, né? É da autora Nancy Springer com tradução da Livia Koppel. Eu não tinha ouvido falar nessa série da Enola Holmes ainda, tá? E eu já estou aqui pegando o boi andando, o caminhão andando, o trem andando. Eu não sei quem anda, mas enfim. Estou no meio da série, né? É o volume 3. Eu não falei dos volumes 1 e 2 nos vídeos passados, né? Então, assim, estou com um bonde andando. É isso, quem anda é o bonde. Então aqui a gente vai ter mais um caso da Enola Holmes, a irmã mais nova de Sherlock Holmes. Né? Mas eu não vou ler a sinopse, porque assim, muito provavelmente esses livros trazem histórias independentes, separadas, né? Mas vai que não, né? Vai que tem alguma coisa que é spoiler. Não vou ler a sinopse por causa disso. No dia 24 de julho vai sair tanta coisa, mas tanta coisa. Meu Deus, estou impactada. No dia 24 de julho, a editora Record vai trazer Marés Sombrias, da Philippa Gregory, com tradução do José Roberto O'Shea. O'Shea, não sei como se fala. Nossa, a Philippa Gregory ainda tá lançando coisas? Ainda está lançando coisas. É uma série? Não, acho que não. Acho que não. Mas não tenho certeza se é uma série. Na verdade, eu acho que é uma série sim, porque a Philippa Gregory normalmente faz séries, escreve séries de romances históricos, né? Romances históricos que é diferente de romance de época, tá, gente? São coisas diferentes. A Philippa Gregory, ela realmente usa momentos históricos reais que já aconteceram, né? E faz meio que uma ficcionalização, né? Uma romantização desse contexto histórico, né? Enquanto romances de época só utilizam assim um contexto de ter uma história que se passa no século XIX, no século XX, né? Para mais que mostra um romance que é totalmente ficção. Mas, enfim, a sinopse desse livro diz assim: é véspera do solstício de verão de 1670. Dois visitantes inesperados chegam ao armazém na margem direita do Tâmisa. O primeiro é um homem rico que espera encontrar a mulher que abandonou 21 anos antes. James Avery recuperou tudo que havia perdido: a fortuna, o título e a boa vontade do recém-restaurado rei Carlos II, mas acredita que a proprietária do armazém, a pobre Eleanor Rickey, tem a única coisa que seu dinheiro não compra: seu filho, seu herdeiro. A segunda visitante é uma belíssima viúva de Veneza em luto fechado. Lady Darich chega a Londres depois de mandar uma carta para o embarcador Rickey com a terrível notícia da morte de seu marido Rob, filho de Alienor, afogado nas marés sombrias de Veneza, e traz junto um bebê que alega ser filho de Rob. Enquanto isso, o irmão de Alienor, Ned, é balseiro no vilarejo de Hadley, na distante Nova Inglaterra. Depois de lutar pela derrubada do rei Carlos I apenas para ver a posterior restauração de Carlos II, ele buscou um recomeço em uma terra distante, sem lordes nem senhores. Entretanto, dividido entre os ingleses recém-chegados e os nativos, Ned percebe que as diferenças irreconciliáveis são um prenúncio de uma guerra inevitável. Alienor escreve ao irmão para dizer que tem certeza absoluta de que seu filho Rob está vivo e de que a viúva é uma charlatã. Mas como será capaz de provar isso? Nossa, muito intrigante, né? Muitas coisas acontecendo logo na sinopse. Achei bem interessante. Achei muito interessante. Eu nunca li nada da Philippa Gregory, apesar de eu achar bem interessante romances históricos, né? Mas eu preciso adentrar
essa vibe de romances históricos, né? Eu leio muitos romances de época, mas não sou leitora de romances históricos ainda. Eu quero muito ser leitora de romances históricos. No dia 15 de julho, a Arlequim vai lançar mais um livro da Mia Sosa, que é A Destruidora de Casamentos, com tradução da Carolina Cândido. Eu já li um livro da Mia Sosa que foi lançado pela Arlequim. Eu gostei bastante, né? Se vocês quiserem saber a minha opinião, tem vídeo resenha sobre o primeiro livro da Mia Sosa, que foi O Pior Padrinho da Noiva, tá? Então já falei dele aqui no canal. Se inscreve aqui e procura o vídeo aqui no canal, que com certeza você vai achar. E eu quero muito ler esse novo livro da Mia Sosa, já tá na minha wishlist. Eu gostei bastante, né, da narrativa dela, do livro que eu li dela. A sinopse diz assim: faltando apenas meses para deixar Washington DC, Solange Pereira é recrutada para ajudar a prima na organização de um casamento. Parece um trabalho fácil, até que ela se depara com uma situação que a convence que o casal não está destinado um para o outro. Que uma romântica convicta como ela deve fazer? Interromper o casamento, é claro, e garantir que o noivo desprevenido não cometa o maior erro de sua vida. Dean Chapman tem todo o seu futuro planejado, e ele estava prestes a ticar os itens de começar uma família e virar sócio da firma da lista, graças ao seu moderno casamento de conveniência. Mas, quando o plano vai por água abaixo, ele precisa pensar rápido ao descobrir que só vai conseguir a promoção dos sonhos se estiver em um relacionamento. Infelizmente, Dean não é muito bom em improvisação e acaba dando o nome da penetra ingênua que destruiu seu casamento como sua nova parceira. Agora, Dean tem um novo item da sua lista: implorar a Solange para ser sua falsa namorada. E, por se sentir culpada por ter arruinado o casamento dele, ela concorda em ajudar. No entanto, enquanto eles fingem namorar, o que começou como uma atuação para os colegas de trabalho de Dean se transforma em uma conexão que nem ele nem Solange conseguem ignorar. Adoro que esse e o outro livro da Mia Sosa são um casamento, começam com casamentos que não deram certo, né? Que foram interrompidos de alguma forma, antes realmente do casamento acontecer. Estou gostando bastante. E também tem namoro falso, né? Adoro namoro falso, gente. Adoro namoro falso. No dia 6 de julho, a Intrínseca vai lançar um novo livro da Jojo Moyes, que é Um Passo de Sorte, com tradução da Sofia Soter. Vocês acreditam que eu nunca li um livro da Jojo Moyes? Eu assisti o filme do livro mais famoso dela, que eu não lembro mais o nome, mas eu nunca li nenhum livro dela. A sinopse desse livro diz assim: Sam não diria que está no melhor momento da sua vida, mas é grata pelo que tem, como seu emprego, que parece estar por um fio, e sua família, ainda que praticamente carregue todos nas costas. Ela sabe que basta um dia ruim para que tudo vá pelos ares. Só espera muito que esse dia não seja aquele com reuniões tão importantes pela frente. Nisha tem tudo com que sempre sonhou e muito mais. Um casamento com um homem incrivelmente rico, viagens internacionais, roupas de marca. Mas, agora que seu marido quer se divorciar, está prestes a perder tudo isso. Os caminhos de Sam e Nisha, duas mulheres completamente diferentes, nunca deveriam ter se cruzado, mas esse encontro vai mudar a vida de ambas para sempre. E o motivo não poderia ser mais estranho: um par de sapatos Louboutin. Fãs de Jojo Moyes podem identificar certa semelhança com um conto da autora. O livro é inspirado em Sapatos de Pele de Crocodilo, narrativa curta que integra Paris para um e outros contos, lançado pela Intrínseca em 2017. Em 26 de julho, também pela Intrínseca, vai sair Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriques, com tradução da Elisa Menezes. Eu lembro de ter colocado esse livro na lista de junho. Eu espero que eu não tenha falado dele em junho, né? Eu não sei se eu, eu coloquei ele na lista, mas depois tirei por ter percebido que era um lançamento de julho, ou se eu falei dele no vídeo de junho e a editora mudou a data de lançamento, tá? Mas, de toda forma, eu vou falar dele aqui porque ele está marcado como lançamento em 26 de julho. A sinopse desse livro diz assim: uma menina descobre ossos no quintal e não são de um animal. Uma cena bucólica de verão, garotas se banhando no lago de uma pedreira, transforma-se no inferno motivado por ciúme e inveja. Um homem marginalizado semeia desgraças em um bairro rico após ser maltratado. Barcelona se transforma em um cenário perturbador, marcado pela culpa e do qual é impossível escapar. Uma presença fantasmagórica busca um sacrifício em um balneário. Uma garota que tem fetiche por homens com doenças cardíacas, uma estrela do rock vítima de uma morte horrível, é homenageada por fãs de um jeito inimaginável.
um sujeito que filma clandestinamente casais transando e mulheres de salto alto andando pelas ruas recebe uma proposta que mudará sua vida. Neste aclamado livro de contos, Mariana Henriques reúne 12 histórias fantásticas, lançando mão de um amplo repertório de recursos narrativos inspirados nos clássicos do terror. Fantasmas, bruxas, brincadeiras com espíritos, visões e mortos que voltam à vida. Mas, muito além de apenas revisitá-los, ela renova o gênero pelo qual ficou conhecida, demonstrando mais uma vez a força de sua voz radicalmente contemporânea. As histórias mergulham no sinistro que espreita o cotidiano, exibem um erotismo obscuro e tecem imagens poderosas, cuja marca é inegável. A Mariana Henriques é autora de As Coisas que Perdemos no Fogo e Nossa Parte de Noite. Dia 4 de julho, que é depois de amanhã, né, essa semana, Paralela vai lançar Fama de Garota Má, da Ellie Kennedy, com tradução do Alexandre Boyd. Esse livro, ele não é parte realmente de uma série, mas ele se passa no mesmo local do outro lançamento da autora, que foi Síndrome da Boa Garota. Eu não li o primeiro livro dela, não li nenhum livro da Ellie Kennedy, na verdade ela já tem vários outros livros lançados aqui no Brasil. Mas enfim, a sinopse desse diz assim: quando Genevieve foi embora de Avalon Bay sem dar satisfação a ninguém, Ivan ficou arrasado. Ele tinha certeza de que os dois estavam destinados a ficar juntos. Para tentar esquecê-la, Ivan entrou numa maratona de encontros e transas casuais, regada a muito álcool e confusão. Agora, um ano depois dessa partida repentina, a ferida está cicatrizando, mas Genevieve reaparece. Ivan quer voltar para ela, mas Genevieve não está nem um pouco interessada em reatar o relacionamento. Ela sabe que a cidade inteira sempre a considerou difícil e problemática, mas não quer mais fazer jus a essa fama. Além disso, Jen acha que Ivan está melhor sem ela e não pretende trazer problemas para a vida dele mais uma vez. Mas a química entre os dois é poderosa, inegável, irresistível, e é difícil não ceder quando a tentação está ali o tempo todo. Ivan, então, decide reconquistar sua ex de uma vez por todas e está disposto a provar que consegue sim mudar de vida e ser o homem que ela quer. Mas, na verdade, ela. Enfim, é conteúdo adulto, tá, gente? Como todos os livros da Ellie Kennedy, atenção a isso. No dia 17 de julho, a Biblioteca Azul vai lançar uma edição especial e ilustrada de A Redoma de Vidro, clássico da Silva Plath, com ilustrações da Bea Ribai, acho que é assim que se fala, e tradução da Ana Guadalupe. O único romance escrito por Sylvia Plath, publicado em 1963, A Redoma de Vidro retorna em uma edição especial, em capa dura, com nova tradução assinada por Ana Guadalupe e ilustrações em giz pastel da artista francesa Bea Ribai, provavelmente não se fala o nome dela assim. Esta edição celebra uma das obras mais importantes do século XX e um grande marco da literatura feminista. O livro conta a história de Esther Greenwood, uma jovem estudante universitária e aspirante a escritora. Nascida no subúrbio, ela se muda para Nova York para estagiar em uma prestigiada revista de moda, onde a pressão pelo sucesso e a sensação de distanciamento em relação às demais pessoas a faz desenvolver um quadro sério de depressão e ansiedade. Esse livro é um clássico, gente, eu ainda não li ele, mas eu tenho a versão normal dele, né? A edição sem ilustrações. Dia 6 de julho, essa semana, a Intrínseca vai lançar Os Cinco Sobreviventes, da Holly Jackson, com tradução da Caroline Mello. Esse é o primeiro thriller da autora fora do universo da série best-seller, que é o Manual de Assassinato para Boas Garotas, né? E a sinopse dele diz assim: Red, Kenny e seus 5 melhores amigos decidiram alugar um trailer e pegar a estrada rumo a uma viagem inesquecível na praia para comemorar o fim do ensino médio. Enquanto a maioria dos adolescentes está pensando na faculdade, Red tem outras preocupações. Órfã de mãe e com um pai alcoólatra, ela precisa dar um jeito em sua vida. Mas ninguém imaginou que o grupo jamais chegaria ao destino desejado. De repente, no meio da noite, todos os pneus furam ao mesmo tempo e o veículo fica sem gasolina. Presos no meio do nada e sem sinal de celular, não há como pedir ajuda. Quando tiros começam a atingir o trailer, fica claro que tudo foi planejado. Os 6 estão encurralados por uma pessoa armada, disposta a matá-los, a menos que deem o que ela quer, um segredo. Restam 8 horas até o amanhecer. Para salvar a si mesmos, os amigos precisam descobrir quem é o alvo do atirador escondido na escuridão e por quê.
Aos poucos, verdades inconfessáveis e turbulentas começam a vir à tona, mas alguém está mentindo. E isso vai custar a vida de um deles. No dia 4 de julho, essa semana, a Aleph vai lançar Filhos da Esperança, do autor P.D. James, com tradução da Aline Estorto Pereira. A sinopse desse livro diz assim: em 2021, anos após o início de uma epidemia de infertilidade, a desolação generalizada da humanidade fez ruir as bases da civilização. A raça humana será extinta quando a geração mais jovem se for. Um dos últimos países a manter alguma estrutura de governo, a Inglaterra vive em caos, submetida a um domínio despótico. Tocando sua rotina solitária nesse mundo sem esperança, um historiador apático se encontra com uma jovem que vai mudar sua vida e o futuro da humanidade. Esse livro foi adaptado para o cinema em 2007 por Alfonso Cuarón, que é um clássico da literatura distópica. No dia 10 de julho, a Galera Record vai lançar O Rei Corvo, que é o segundo livro da série Tudo pelo Jogo. Essa série está sendo bem falada, né, por aí. Eu ainda não li, apesar de ter os 3 livros em inglês no meu Kindle, mas ainda não comecei a ler. Né? Vai ser lançado agora o segundo livro. A galera tá lançando essa série bem rápido, né? Acho que o lançamento do primeiro livro realmente foi no mês passado. Então, tá aqui. Eu não vou ler a sinopse, né? Porque como é continuação, pode ter algum spoiler. No dia 25 de julho, a editora Out vai lançar Memórias de um Amor Inesperado, da Ciara Smith, com tradução da Vanessa Raposo. A sinopse desse livro diz assim: Source, nossa, não sei como se fala o nome dessa personagem, mas eu vou chamar de Source Clark. Source Clark tem 17 anos e não acredita em finais felizes. Afinal, se eles realmente existissem, seu pai não teria desistido de sua mãe, que está em uma casa de repouso sem se lembrar do próprio nome. Apesar de não querer relacionamento sério com ninguém, Source acaba conhecendo Ruby, uma linda garota com sardas e um ar travesso e irresistível, que pode acabar interrompendo seus planos. Tentando respeitar a regra de não relacionamento da Source, Ruby tem uma proposta: apenas um verão juntas, com os melhores clichês de comédias românticas e data certa para acabar. Parece um plano perfeito, a não ser por um mero detalhe. Nos romances, os personagens sempre se apaixonam de verdade no final. Será diferente com elas? Ah, é um clichêzinho bonitinho, gente, adoro. No dia 24 de julho, a editora Morro Branco vai lançar O Rio de Prata, da S.A. Chakraborty, com tradução do Jorge Ritter. Esse livro é um livro de contos relacionados à história da trilogia da Eva Bade, que foi lançado completo, né, 3 livros, pela editora Morro Branco, também da mesma autora, S.A. Chakraborty. Esse livro tem essa capa sensacional, gente. A Morro Branco faz um trabalho esplêndido, né? Todos os livros dessa série são em capa dura, então esse livro também vai ser. E assim, são capas esplêndidas. Essa história é muito, muito boa. Eu não li a série inteira ainda, mas do que eu li, eu adorei. Muito boa, realmente. Tá? Então, esse livro de contos tem 15 histórias, incluindo um final alternativo para a trilogia. E são histórias que se passam antes, durante e depois dos eventos da trilogia da Eva Bade. No dia 31 de julho, a editora Intrínseca vai lançar Um Traço Até Você, da Olivia Pilar. Muito bonita essa capa, gente. A Olivia Pilar é maravilhosa. Estou muito ansiosa por esse livro. A sinopse dele diz assim: Lina tem quase tudo na vida. Estuda em uma das melhores universidades do país, mora em um bairro de classe média alta de Belo Horizonte e está sempre se divertindo com os amigos. Nos planos, faltam apenas o apoio dos pais para a carreira de ilustradora e o dinheiro para um sonhado curso de desenho no Chile. Quando consegue uma vaga de estágio, ela acredita que está tudo resolvido. Apesar de não gostar de administração, o projeto sobre inclusão e diversidade parece interessante, mas Lina logo recebe olhares estranhos e tarefas que colocam sua capacidade em xeque. E talvez isso tenha a ver com a cor de sua pele. Então seu caminho cruza com Dielza, uma estudante do curso de letras, que traz em seus versos a importância da luta por uma sociedade mais justa. À medida que se aproximam, Lina se dá conta de que o mundo a enxerga de uma forma que ela não imaginava e precisa buscar em seu lado artístico a força para construir sua identidade. Juntas, Lina e Elsa vão confrontar seus medos, suas inseguranças e viver uma história de amor inesquecível. No dia 30 de julho, a editora Alta Nova vai lançar Ela se Tornou o Sol,
da Shelley Parker Chan, com tradução da Ana Beatriz Omuro. A sinopse desse livro diz assim: em um vilarejo assolado pela fome, numa planície amarelada e poeirenta, duas crianças recebem dois destinos. O garoto recebe a grandeza, a garota, o nada. Em 1345, a China sofre sob o domínio mongol. Para os camponeses esfomeados das planícies centrais, a grandeza é algo que só se encontra em histórias. Quando Zhu Chongba, o oitavo filho da família Zhu, recebe um destino de grandeza, todos ficam intrigados. Como acontecerá? O destino vazio recebido pela sagaz e habilidosa segunda filha, por outro lado, é o que já esperavam. Quando o vilarejo é atacado por bandidos e as duas crianças se tornam órfãos, é Zhu Chongba, não sei se estou falando certo, tá, gente? Quem sucumbe à dor e morre. Desesperada para escapar da própria morte predestinada, a garota usa a identidade do irmão para viver no monastério como um jovem noviço. Lá, impulsionada pelo desejo ardente de sobreviver, Ju aprende que é capaz de fazer o que for preciso, não importa o quanto seja cruel, para continuar escondida de seu destino. Depois que o monastério é destruído por apoiar a revolta contra o domínio mongol, Ju aproveita a oportunidade para conquistar um outro futuro completamente diferente. A grandeza abandonada pelo irmão. Abandonada pelo irmão, mas ele morreu. Como assim? Dia 3 de julho, mais conhecido também como amanhã, a Bertrand Brasil vai lançar O Vento Sabe Meu Nome, novo livro da Isabel Allende, com tradução da Ivone Benedetti. A sinopse desse livro diz assim: Viena, 1938. Samuel Adler tem 5 anos quando seu pai desaparece durante a Noite dos Cristais, a noite em que sua família perde tudo. À medida que a segurança de seu filho se torna cada vez mais difícil de garantir, a mãe de Samuel consegue uma vaga para ele no trem Kindertransport, da Áustria nazista para a Inglaterra. Sozinho, o menino embarca levando apenas seu violino e o peso da solidão e da certeza, que o acompanharão ao longo de sua vida. Arizona, 2019. 8 décadas depois, Anita Dias e sua mãe embarcam em um trem, fugindo dos perigos iminentes em El Salvador e em busca de refúgio nos Estados Unidos. Mas a chegada delas coincide com a nova política de separação familiar, e Anita, de 7 anos, se vê sozinha em um acampamento para crianças refugiadas. Assustada, ela se refugia da realidade em um lugar que só ela conhece, Asa Bahar, um mundo mágico. Enquanto isso, Selena Duran, uma jovem assistente social, e Frank Aguilera, um advogado de sucesso, lutam para reunir a menina e sua mãe e proporcionar um futuro melhor para ela. Também pela Bertrand Brasil, em 10 de julho, vai sair Na Calada da Noite, novo livro da Nora Roberts, com tradução da Júlia Sobral Campos. A sinopse desse livro diz assim: Harry Booth começou a roubar aos 9 anos, batendo carteira na rua e invadindo casas à noite em busca de objetos de valor para ajudar a fechar as contas no fim do mês. Sua mãe, Dana, estava muito ocupada tentando sobreviver ao câncer para se dar conta dos crimes do filho. Quando Dana morre, Harry vai embora de Chicago, mas não abandona suas investidas noturnas. Nunca com a mesma identidade e sempre atento, ele viaja o país inteiro e passa uma temporada em Nova Orleans, onde conhece seus melhores amigos, mas também Carter Laporte, um homem poderoso cujo desejo de possuir quadros e joias irá subjugar Harry por muitos anos. Harry não pode se dar ao luxo de atrair atenções nem de se apegar, mas baixa a guarda quando seu caminho e o de Miranda Emerson se cruzam. É a primeira vez que se apaixona, e esse amor faz com que ele se esqueça de todas as regras que o levaram até ali. E é nesse momento de calmaria que Laporte reaparece, obrigando Harry a fugir e a deixar Miranda no escuro. Para se libertar desse jogo doentio de gato e rato, Harry Booth precisa enfrentar Laporte de uma vez por todas. Só assim ele poderá ficar com o bem mais valioso de sua vida. Dia 12 de julho, pela editora Arqueiro, vai sair Astrid Parker Nunca Falha, que é o segundo livro da série Bright Falls. Esse livro, para quem não tá pegando, é a continuação, não exatamente assim, de série exatamente, não é uma continuação direta, mas é no mesmo contexto de Delilah Green Não Está Nem Aí. A sinopse desse livro diz assim: para Astrid Parker, falhar não é uma opção. Por isso, desde que rompeu com o noivo, ela está focada na carreira. E, ao ser convidada para realizar a modernização da tradicional pousada Everwood em um reality show de reformas, ela tem uma chance de ouro para brilhar.
O projeto não só promete ser a solução para os problemas financeiros de sua empresa, como pode fazer com que ela finalmente conquiste a aprovação da mãe, que nunca parece satisfeita com nada. Até que surge uma pedra em seu sapato. Jordan Everwood, neta da dona da pousada, detesta todas as ideias de Astrid e está decidida a preservar a essência da hospedaria da família. Logo, seus pequenos atos de sabotagem começam a rachar a fachada de perfeição de Astrid, revelando uma vulnerabilidade que ela nunca se permite demonstrar. E isso faz com que a antipatia entre as duas se transforme em algo muito parecido com desejo. Eu quero muito ler essa série da Ashley Herring Blake, que é a autora desse livro e do outro da Delilah Green, né? E o próximo que é da Iris Kelly. Esse livro especificamente foi traduzido pela Camila Fernandes. No dia 24 de julho, o dia dos grandes lançamentos de julho, a editora Alt vai lançar Lembre-se de Nós, da Alison Derrick, com tradução da Raquel Nakasone. A sinopse desse livro diz assim: Steve e Nora se amam. Elas têm um amor secreto, épico, do tipo que só acontece uma vez na vida. Elas também têm um plano: deixar para trás a cidade pequena e super conservadora em que vivem depois da formatura e se mudar para a Califórnia, onde finalmente não vão precisar mais esconder o amor que sentem uma pela outra. Mas Steve sofre um acidente terrível e, quando acorda, não consegue se lembrar de nada dos últimos 2 anos de sua vida. Nada de Califórnia, nada do processo de descoberta de sua sexualidade e nada de Nora. De repente, Steve se vê em uma vida que não entende muito bem. Ela percebe que nos últimos 2 anos se afastou dos pais e dos amigos, que mente sobre seu horário de trabalho e que está indo em direção a um futuro que não tem nada a ver com o que sua versão mais nova teria imaginado. E Nora se vê completamente esquecida. Quando o juntas se torna apenas uma memória perdida, será possível ir contra todas as probabilidades pela segunda vez e encontrar o caminho de volta uma para a outra? Sabia que eu conhecia o nome dessa autora de algum lugar. Lembre-se de Nós é o livro solo de estreia de Alison Derrick, que escreveu com Rachel Lynn Pincott, sua esposa, o best-seller Ela Fica com a Garota. Essa luz, ela tá mudando, né? Porque o sol tá bem aqui atrás de mim, então vocês podem perceber que durante o vídeo a luz mudou assim loucamente, mas é isso, tá? A gente tem que lidar com as agruras da luz natural. Dia 12 de julho vai sair pela editora Arqueiro o livro Revelação Brutal, da Louise Penny, com tradução da Natália Salit, que é o livro 5 da série Inspetor Gamache. Como é um livro 5 de uma série, né, que eu não sei se realmente é só contexto ou se tem que ler todos os livros de cada vez, né, então não vou ler a sinopse, mas vocês sabem que vai sair mais um livro da Louise Penny, tá? 5 de julho, essa semana, a Gutenberg vai lançar Antes de Desaparecer, da autora Lisa Gardner, com tradução do Rodrigo Seabra. Não sei se vocês lembram, mas a Lisa Gardner foi lançada aqui no Brasil pela editora Novo Conceito. Eu acho que esse livro é de uma outra série dela, tá? Acho que não é o mesmo livro que foi lançado, né, há bastante tempo. A sinopse desse novo livro da Alyssa Gardner, Antes de Desaparecer, diz assim: Frankie Elkin é uma mulher comum. Seu passado complicado foi, em grande parte, preenchido pela luta contra o alcoolismo. A forma que encontrou de dar sentido à sua vida foi se dedicar a fazer o que ninguém mais faz: tentar encontrar pessoas desaparecidas que o mundo deixou de procurar. Quando a polícia desiste de investigar, quando a mídia deixa de noticiar o caso, quando o público não se lembra mais, é aí que Frank começa a trabalhar. Um novo caso a leva a Mattapan, um bairro periférico de Boston com reputação perigosa. Frank está em busca de Angelique Badeau, uma adolescente haitiana que desapareceu da escola meses antes. A resistência do Departamento de Polícia de Boston em aceitar uma civil na investigação e a cautela da família da vítima, que hesita em depositar esperanças em uma completa desconhecida, mostram a Frank que ela está sozinha, e ela logo descobre que está fazendo perguntas que alguém não quer que sejam respondidas. Eu acho que o lançamento mais esperado de julho para uma parcela bem grande de pessoas é o livro Beyond the Story, uma história dos 10 anos de BTS, que vai ser lançado pela Galera Record agora no dia 9 de julho, nessa semana, né? É um livro que vai contar a história, vai ter fotos, vai ter várias informações sobre a banda, sobre as pessoas que fazem parte dela, né, e tal. Foi traduzido pela Luara França e é meio que um livro acervo, né? Já que vai contar histórias
em texto e em fotos da banda BTS, né, por 10 anos. Então, é um livro que quem é ARMY, né, quem é fã, vai gostar bastante. Gente do céu, em 24 de julho, o dia dos lançamentos de julho, né, a Bertrand vai trazer o 37º livro da coleção Mortal da Nora Roberts. Meu Deus, essa mulher... Nora Roberts não, né? J.D. Robb, que é o pseudônimo com que a Nora Roberts tá escrevendo essa série, assim, desde sempre, né? 37 livros dessa série, gente. Como é que pode? Eu nem disse o nome, né? O livro se chama Celebração Mortal, da J.D. Robb, com tradução do Renato Mota. E por último, para finalmente finalizar esse vídeo, porque pelo amor de Deus, né, o meu bruto já está com 1h40. No dia 6 de julho, essa semana, a Intrínseca vai lançar um novo livro do Rick Riordan, com o Mark Oshiro, O Sol e a Estrela, uma aventura de Nico D'Angelo, com tradução da Regiane Vinaschi. Esse é um livro, essa é uma nova série, né, que está dentro da série do universo de Percy Jackson, né, mas não é exatamente a mesma série, os mesmos personagens. A sinopse dele diz assim: Nico D'Angelo não tem uma vida lá muito fácil. Além de ser filho de Hades, o deus mais tenebroso do Olimpo, o jovem perdeu a mãe e a irmã, passou por poucas e boas no acampamento meio-sangue e teve que se despedir de um dos melhores amigos. Ainda que nem tudo sejam flores, há uma luz no fim do túnel. Will Solace, seu namorado e filho de Apolo. Juntos, os dois semideuses conseguem enfrentar tudo e todos. Pelo menos até agora. Das profundezas do Tártaro, o nível mais macabro do mundo inferior, uma voz solitária e atormentada implora pela ajuda de Nico, e o jovem tem uma suspeita de quem seja. Um ex-titã chamado Bob, que Percy e Annabeth, de Percy Jackson, tiveram que abandonar ao escaparem do lugar. Os sonhos cada vez mais frequentes de Nico e uma profecia macabra confirmam que Bob ainda vai ser fonte de muitos problemas. E logo o semideus se lança em uma missão arriscada e assustadora. Isso, gente, esses foram todos os lançamentos que eu encontrei, que eu selecionei. Vão sair agora em julho de 2023, né? Eu nem contei, mas foram mais de 30 lançamentos. Julho realmente vai ser um mês cheio de lançamentos, porque esses lançamentos sobre os quais eu falei aqui, que são mais de 30, né, foram só os que eu achei interessante, os que eu achei que eu mesma gostaria de ler, sabe? A maioria deles. E tem muitos outros lançamentos que também serão lançados que não estão no meu radar porque não me interessam, né? Então, acredito que julho vai ser um mês muito, muito cheio de lançamentos. Se você tem algum lançamento sobre o qual eu não falei aqui e você acha que deveria ter sido citado, me conta aqui nos comentários. Também me conta aqui qual é o lançamento que você tá mais ansioso para ler, né, para comprar e tal, já comprou na pré-venda e tal. Eu comecei esse vídeo, lembra lá no começo do vídeo que eu falei? Tem um livro da Paola Siviero e da Fernanda Castro que eu tô muito ansiosa para ler, já comprei em pré-venda. Então, tô só esperando meus livrinhos. Espero que vocês também estejam ansiosos por vários dos lançamentos citados aqui. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo de lançamentos. Se você gostou, não se esqueça de curtir esse vídeo para o YouTube saber que esse é um conteúdo relevante, né, para compartilhar com outras pessoas. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!